Boa tarde, turma. Sobre o assunto de estatística, vamos continuar e ver agora a frequência relativa. Ah, mas professor, a gente já não viu? Não. Cuidado para não se confundir. O que vimos foi frequência absoluta. Agora vamos ver frequência relativa. Mas qual a diferença dos dois? A frequência absoluta trabalha com o número em si, a quantidade da amostra em si. Já a frequência relativa trabalha com a porcentagem. Vamos entender mais adiante. O que é a frequência relativa e como ela é definida? A frequência relativa é definida como a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. Ou seja, a frequência relativa é definida como a divisão entre a frequência absoluta, que é a frequência absoluta, o número em si da área estudada, e o número total de observações, e é o número total da pesquisa. Por exemplo, vamos pegar 100 pessoas, dessas 100 pessoas aleatórias, vamos ver quantas são homens e quantas são mulheres. Se 60 são homens e 40 mulheres, a nossa frequência absoluta vai ser 60 e 40. E o número total de observações vai ser 100, que é o total, a junção de tudo. E para encontrar a frequência relativa, nós vamos dividir o 60 pelo 100 e o 40 pelo 100. Vamos encontrar a frequência relativa dos dois casos. Vamos aprender um pouco mais para frente. A coleta de dados em uma pesquisa tem por objetivo analisar determinada situação. Ou seja, nós coletamos dados para fazer alguma pesquisa estatística para descobrir alguma informação, ver como está a situação, independente de qual ela seja. As informações coletadas devem ser organizadas em tabelas para ter um melhor entendimento. Não é porque é obrigação pôr em tabela, é porque em tabela nós vamos ter uma melhor visualização e ficará mais fácil de entender. Ter um melhor entendimento das diferentes opções de respostas escolhidas pelos entrevistados. A frequência absoluta, que é o número, registra exatamente a quantidade de vezes que determinada realização ocorreu, não sendo possível uma análise de comparação. Ou seja, ele vai dar um número em si, mas não tem como comparar. Por exemplo, se eu vou em duas cidades, temos aqui o Ingá e Campina Grande. Vamos dizer que o Ingá tem 20 mil habitantes. Desses 20 mil habitantes, 10 mil são homens e 10 mil mulheres. Aí eu vou em Campina Grande e tem 100 mil habitantes lá, um exemplo. Desses 100 mil, 10 mil também só são homens. Eu sei que não é, mas vou dar um exemplo. A frequência absoluta é a mesma, não é? Mas só que a comparação não vai ser a mesma. Porque a quantidade de homens em relação à mulher vão ser totalmente diferentes. Por exemplo, aqui vão ter 10 mil homens e 10 mil mulheres. Já lá vai ter 10 mil homens e 90 mil mulheres. Então, sempre tem que ter a frequência relativa para podermos comparar. Enfim, para que os dados se tornem significativos, devemos recorrer à frequência relativa da pesquisa, sendo esta feita através de dados percentuais, ou seja, pela porcentagem, definidos como a razão, ou seja, a divisão entre a frequência absoluta e o número total de observações. Vamos para um exemplo para ficar mais fácil de entender. Exemplo. Imaginem em uma empresa. Foi realizada uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos que cada funcionário tinha. Os dados da pesquisa foram organizados na seguinte tabela. Número de filhos, deixa eu pegar a canetinha. Ó, temos a tabela aqui. De um lado, temos números de filhos. E no outro é a frequência absoluta. Mas o que será essa frequência absoluta? É a quantidade de funcionários de empresa para determinado número de filhos. Ou seja, vamos ver aqui, número de filhos. 0 filhos. Quantos funcionários tem 0 filhos? Na pesquisa feita, diz que 30 funcionários não tinham filhos. Ou seja, a frequência absoluta vai ser 30. Ou seja, a quantidade de funcionários para determinada quantidade de filhos. Quantos funcionários têm apenas um filho? 36. Quantos funcionários têm 2 filhos? 60. 3 filhos? 24 funcionários. 4 filhos? Apenas 10 funcionários. E aqui temos o total.
Quem é o total? Como já diz, total, né? A soma. Ou seja, a quantidade de funcionários entrevistados. Como eu vou saber a quantidade de funcionários entrevistados? É só somar a frequência absoluta. 30 mais 36 mais 60 mais 24 mais 10 vai ser igual a 160. Agora eu quero encontrar a frequência relativa, a porcentagem. Como eu vou fazer isso? Vou voltar um pouquinho para onde diz o que eu devo fazer. Aqui diz. Calma. Aqui. A razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. Quem é a razão? É a divisão. A gente vai dividir a frequência absoluta, o número em si, e o número total de observações. Ou seja, o total. Vamos voltar para a atividade. Quem é a frequência absoluta? Nesse primeiro caso, 30. E qual é o total? 160. Então vamos dividir 30 por 160. E calculamos normalmente. Aqui vamos para aqui a tabelinha completa agora. Ó, número de frequência absoluta, 30. Total, 160. Vamos dividir agora 30 por 160. Quanto é 30 dividido por 160? Vai dar 0,1875. Mas eu quero transformar isso em porcentagem. Como eu faço? Multiplico por 100. Ou seja, ando a casa, a vírgula, duas vezes à direita. Ó a vírgula onde está. Entre o 0 e 1. Vou andar uma para cá e outra para lá. Vai ficar entre o 8 e o 7. Vai ser igual a 18,75%. Aí depois, número de filhos 1. A frequência absoluta na segunda linha. 36. Novamente, dividimos 36 por 160, que é o total. Vamos encontrar 0,225. Mas queremos em porcentagem. Então vamos multiplicar isso por 100. Vai ser igual a isso. E assim faz nas outras questões. 60 dividido por 160 é igual a 0,375 vezes 100, 37,5%. 24 dividido por 160 igual a 0,15 vezes 100, 15%. 10 dividido por 160 igual a 0,0625 vezes 100, 6,25%. E aqui também temos o total, 100%, que é a soma de todos eles. O total sempre tem que dar 100%. Se não der 100%, algo está errado. Ao que a frequência relativa nos fornece uma melhor visualização, pois os dados percentuais traduzem melhor a situação comparativa de cada caso. Veja a análise. 18,75% dos funcionários não possuem filhos. Ou seja, vamos voltar para lá. Ó, 18,75 aqui no primeiro. 18,75% desse funcionário tem quantos filhos? Aí vamos ver aqui na tabela. 0 filhos. Nesse segundo caso, 22,5% possui quantos filhos? Vamos ver aqui. Apenas um. E assim sucessivamente. 2, 3, 4. Aí 37,5% possui 2 filhos, 15% possui 3 e 6,25% possui 4 filhos. Então, isso é a frequência relativa. Qual a diferença da frequência relativa para a frequência absoluta? A frequência absoluta trabalha com o número em si, a quantidade exata. Já a frequência relativa trabalha com o percentual, a porcentagem. Então, pessoal, a aula de hoje é só. Muito obrigado por quem acompanhou e até a próxima.